Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, Não separar o que Deus juntou. O divórcio. O divórcio é uma lei humana cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. Não é contrário à lei de Deus, pois só reforma os que os homens fizeram, e só tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada. Se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dos seus chefes que, por sua própria autoridade e em nome da religião, impuseram o divórcio, em várias circunstâncias. Dupla prevaricação, porque praticada com vistas unicamente aos interesses materiais, e não para atender à lei do amor. Mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele: Moisés, pela dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres? Isto significa que, desde os tempos de Moisés, não sendo a mútua afeição o motivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Mas acrescenta: no princípio não foi assim. Ou seja, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões, fundadas na simpatia recíproca e não sobre a vaidade ou a ambição, não davam motivo ao repúdio. E vai ainda mais longe, pois especifica o caso em que o repúdio pode verificar-se, o de adultério. Ora, o adultério não existe onde reina uma afeição recíproca sincera. É verdade que proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas é necessário considerar os costumes e o caráter dos homens do seu tempo. A lei mosaica prescrevia lapidação para esses casos. Querendo abolir um costume bárbaro, precisava, naturalmente, estabelecer uma penalidade, que encontrou na ignomínia decorrente da proibição do novo casamento. Era, de qualquer maneira, uma lei civil substituída por outra lei civil, que, por sua vez, como todas as leis dessa natureza, devia sofrer a prova do seu tempo. Comentários por Eduardo Sabag, retirado dos seus grupos de Evangelho no Lar. Olá pessoal, tudo bem? Vamos ao Evangelho de hoje, o tema é divórcio, o divórcio. Bom, nós sabemos que o casamento na igreja, o casamento no cartório, o casamento com o padre, o casamento com o pastor, para Deus nada disso importa. Até porque Deus não está na igreja, Deus não está no centro espírita, Deus está em todo lugar. E só para lembrar, nós temos o exemplo do nosso grande Mestre Jesus, que pregou em muitos lugares, como ruas, em cima de pedra, nas casas das pessoas pobres, em tudo quanto é lugar Jesus pregou. Mas Jesus não pregava nas igrejas, nos templos. Se pregou foi uma ou outra vez. A grande maioria das vezes ele pregou em lugares públicos, ou seja, ele, obviamente, sendo o nosso melhor e maior exemplo, quis nos deixar claro que, na realidade, esses rituais, que a gente pode chamar assim, rituais que seriam criados após a morte dele, que foram criados, na realidade, com as diversas religiões que seguem, Jesus, esses rituais todos, não há motivo, vamos dizer, para haver esses rituais. E é por isso também que Jesus deixa muito claro quando ele fala que haverá falsos cristos e falsos profetas. Ou seja, ele realmente saberia do futuro religioso, ele conhece o futuro, Ele sabia o que iria acontecer. Então, essa é só uma observação, O divórcio também faz parte desse pacote de rituais que o homem criou. E aí eles levaram ela até Jesus e perguntaram para Jesus: Mestre, o que faremos com essa mulher adúltera? A lei de Moisés manda que nós jogamos pedra nela até a morte. E o que o senhor fala para nós, O intuito deles era realmente prejudicar Jesus.
Porque se Jesus falasse que poderia apedrejar, jogar pedra nela, ele não seria bom como ele era. Se ele falasse não tem que fazer nada, tem que liberar ela, ele seria um traidor da lei mosaica e poderia ser preso por isso. Aí eles teriam motivo para prendê-lo. Então essa foi uma grande cilada desses religiosos, né, que queriam acabar com Jesus. Então Jesus pegou e falou: atire a primeira pedra quem não tiver pecado. E como aquelas pessoas tinham muitos pecados, mas ninguém quis fingir que não tinha, porque sabiam do grande poder de Jesus Cristo, eles foram embora e não ficou nenhuma. Aí Jesus fala para a moça: onde estão seus acusadores? Foram embora, eu também não vou te julgar, né? Vai e não peques mais. Mas, tudo bem, isso prova o quê? Que para Jesus também essas leis que ele teve que conviver na época, essa lei de casamento, essa lei de divórcio, ele conviveu e respeitou na época porque eram tradições do momento, né? Não que não importa o casamento é uma, vamos dizer, uma bonita união, né? Ela tem uma importância para os homens, não para Deus. O que muda para Deus é o amor que as pessoas sentem. De nada vale um casamento, seja na igreja, seja com o pastor, seja lá o que for, de pessoas que não se gostam, que não se dão bem, que traem, né? Que brigam, que traem, e nem tem o que falar, né, da traição. Isso de nada vale se não há amor no casamento. Não significa nada, é só um papel, né? Para Deus não muda nada, em termos religiosos, etc. E nós estamos acostumados a dar muita importância para essas coisas, e na verdade elas não têm tanta importância assim. É muito mais importante, mais bonito, um casal que se ame, que se dê bem, que um seja fiel ao outro, mesmo que eles não sejam casados, mesmo que eles sejam somente namorados ou noivos, né? Isso é muito mais importante para Deus, porque o que interessa realmente é a lei do amor, não só na caridade, como a gente estuda sempre, né, em auxiliar o próximo e tudo mais, mas também principalmente não, né, tão importante quanto as pessoas que estão à nossa volta, também temos que nos dar bem com elas, também temos que ajudá-las, também temos que preservar o amor em volta de nós. Então é claro que um companheiro, uma companheira significa muito, né, mas significa na parte do respeito, do amor, do auxílio um ao outro, né? Lembrando e colocando uma observação que está no texto, que aonde existe traição não existe casamento, porque e não existe amor de verdade. Quem trai não está amando, quem ama não trai, na realidade. É isso que eu quero dizer, que é o que está escrito no texto. Quem ama de verdade não busca a traição, não faz essas coisas terríveis, que inclusive são coisas que trazem grandes débitos que as pessoas vão ter que pagar no futuro, seja a pessoa que está traindo, seja a pessoa que está ficando com o traidor, né? Claro que se tiver ciência, né? Se souber do que está ocorrendo. Ambas terão grandes débitos e terão que pagar pesadamente. E se, vamos dizer, morrerem dessa forma, irão para um umbral. Morrerem, né, nessa condição, por exemplo, não se arrependem e morrem nessa situação. Por melhores que elas sejam, boas pessoas, elas irão para o umbral, pois isso é uma grande falha, né? Isso é a mentira, enganar os outros, isso é bem errado. Ou seja, a mentira, enganar o seu companheiro, a sua companheira, é um grave erro mesmo. Então é claro, lembrando sempre que se a pessoa já fez isso, mas se arrepende hoje, o arrependimento livrará ela do umbral e dessas consequências pós-morte. Claro que pode ser que ela tenha que reparar, mas vamos dizer assim, quanto mais forte for o arrependimento, mais leve será a sua penalidade. Por isso que é importante a gente realmente se arrepender de coração, não é verdade? E aproveitando para esclarecer algumas dúvidas que sempre tem sobre casais, relações sexuais, etc. Sabemos que as pessoas existe uma proteção na realidade, na hora das relações sexuais entre casais, desde que sejam casais que se amam, casais que se gostam, casais que se respeitem, né? Sejam namorados, sejam pessoas que ficam fixamente, né? Claro que sempre
quando houver uma pessoa que tem vários parceiros, que fica com uma pessoa aqui, que fica com outra pessoa ali, ela não é protegida pelo mundo espiritual. Ela pode sim ser utilizada por obsessores, e isso acontece com certeza com uma grande frequência. Ela pode estar pegando obsessores das pessoas com quem ela fica, porque ter relações sexuais é uma coisa bem complicada, como é que se diz? É uma coisa muito pessoal, uma coisa muito íntima. Então, ao fazer isso, nós trocamos energias e espíritos e obsessores e tudo mais com as pessoas. Então, por isso que as pessoas devem ter muito cuidado com quem elas se envolvem, né? E se as pessoas não têm parceiro fixo, não têm respeito mútuo, os espíritos obsessores podem utilizar-se dessa energia sexual para eles. Então, eles sugam durante o ato sexual, eles realmente sugam essa energia, e existem muitos espíritos que vivem, né, sugando das pessoas por aí. Por isso que, por exemplo, a pergunta que as pessoas fazem sempre: o motel tem proteção? Motel não tem proteção. Por quê? Esse tipo de lugar, ele não é um lugar de respeito, vamos dizer assim. Então, nenhum espírito superior vai proteger um casal, mesmo que seja um casal casado, que vá para um lugar desse, né? É complicado explicar isso daí direito. Mas aproveitando e também já tocando em outro tema, de qualquer forma, na verdade, nós devemos sempre buscar ter uma relação estável, uma relação com amor, uma relação com respeito, independente do que as regras e a lei da sociedade diz. Outro tema que é bem interessante, que as pessoas perguntam muito eu casei, separei, eu posso casar de novo, isso é pecado? É claro que isso não é pecado, isso não tem nada a ver. Pecado é ficar com uma pessoa que você não quer ficar. A pior coisa é a mentira, é enganar. A pior coisa é você ficar com alguém por dó. Isso é terrível, você está acabando com a vida da pessoa e está prejudicando a sua também. Então nós não devemos ficar com ninguém por dó, e sim só por amor. Porque às vezes aquele remédio amargo dói um pouco na pessoa naquele momento, mas vai ser melhor para ela, né? Em vez de você ficar com alguém por dó. Então, o ideal é sempre a gente falar a verdade. A gente nunca mentir para as pessoas, a gente jogar sempre jogo aberto, nunca traição, obviamente. Traição é péssimo, obsessores adoram pessoas que traem. Então, sempre tomar muito cuidado com isso. Então, o sexo e o amor devem ser utilizados com muita cautela, né? E sempre com sinceridade, sempre com o objetivo de nos completar, e nunca com o objetivo de egoísmo, com nossos instintos animais e por aí vai. Inclusive, aproveitando para falar mais uma coisa, as pessoas me perguntam: a masturbação, ela é errada e atrai obsessores, pois os espíritos se aproveitam também dessas energias, e mesmo que você depois faça coisas boas e tudo, necessariamente e os espíritos saiam, você acaba não ficando muito legal por conta disso, né? E então é isso, né? E já esclarecendo mais uma coisinha, quando a gente faz a nossa cirurgia aqui, a gente pede um período, né, sem relações sexuais nem nada. O que seria isso? Por que a gente fala isso? Porque a energia criadora, a energia boa, ela fica concentrada no corpo da pessoa. Então, quando nós vamos fazer uma cirurgia espiritual numa pessoa, eu faço nas pessoas, né, do nosso grupo, por desdobramento durante a noite. Uma das coisas que a gente faz, além das correções, a gente, vamos dizer, faz uma alteração celular e tudo mais, mas além disso nós colocamos bastante energia na pessoa, então fica aquela energia circulando. Se a pessoa come carne vermelha, por exemplo, ela contamina essa energia. Se a pessoa tem relações sexuais, ela desperdiça essa energia, né? Ela libera essa energia. Se a pessoa bebe, ela contamina absurdamente a energia. Por isso que nós pedimos para as pessoas seguirem aquilo lá. Não é superstição, não é promessa, não tem nada a ver. É realmente, vamos dizer, uma coisa que realmente precisa ser feita para obter os bons resultados na cirurgia, né? Então, se fez a nossa cirurgia espiritual,
Se mantenha seguindo as regras, pois aí os resultados que você vai obter vão ser cada vez melhores, né? Então é isso, pessoal. Agradeço muito que vocês tenham participado do Evangelho. Espero que o Mestre Jesus esteja na casa de todos nós que estamos realizando esse Evangelho. Que assim seja. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram deste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos para que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus, e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos.